Bem-vindos ao canal GRJ Filmes, e hoje vamos explorar uma parte crucial da história brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Vamos mergulhar nos 5 naufrágios que foram decisivos para o Brasil entrar e lutar no maior conflito da história da humanidade. Vamos descobrir como esses incidentes moldaram o curso dos eventos e influenciaram o destino do nosso país a entrar e lutar na Segunda Guerra Mundial. Mas antes, já se inscreva no canal, ative as notificações, principalmente já vai deixando seu joinha. E agora, vamos para o vídeo. Número 1. O naufrágio do Baipendi. O paquete Baipendi foi um navio brasileiro de carga e passageiros afundado na noite de 15 de agosto de 1942 pelo submarino alemão 507, no litoral de Sergipe. Este foi o 16º navio brasileiro atacado na Segunda Guerra Mundial e, até então, a maior tragédia brasileira no conflito, com a morte de 270 pessoas. Nos dias seguintes, outros 5 navios foram afundados pelo mesmo submarino, elevando o número de mortos para cerca de 600 pessoas, gerando grande repercussão nacional. A investida alemã ao litoral brasileiro foi considerada por alguns como o Pearl Harbor brasileiro, devido à surpresa, infâmia e alto número de vítimas. A consternação e indignação incitaram manifestações antifascistas em todo o país e depredações contra estabelecimentos de proprietários alemães e italianos. No Rio de Janeiro, um grande comício liderado pelo ministro das Relações Exteriores, Oswaldo Aranha, mobilizou a população, que exigiu do presidente Getúlio Vargas uma declaração de guerra. Em 22 de agosto, após reunião com seu ministério, Vargas declarou guerra à Alemanha e à Itália, formalizada em 31 de agosto de 1942 pelo Decreto-Lei nº 10.358. Os ataques ao Baipendi e aos navios subsequentes marcaram profundamente a história contemporânea do Brasil, sendo tema recorrente na literatura naval e objeto de estudos acadêmico-militares. Número 2. O naufrágio do Araraquara. O navio Araraquara, um navio brasileiro de carga e passageiros, foi afundado na noite de 15 de agosto de 1942 pelo submarino alemão 507, no litoral do estado de Sergipe. Apenas horas após o mesmo submarino ter afundado o navio Baipendi nas proximidades. Este foi o 17º navio brasileiro a ser atacado durante a Segunda Guerra Mundial e o segundo a ser atacado pelo U-507, resultando na morte de 131 das 142 pessoas a bordo. Nos dias seguintes, o U-507 afundou mais 4 embarcações, o Aníbal Benévolo, o Itagiba, o Arará e a barcaça Jacira, elevando o número total de mortos para 607, incluindo as 270 vítimas do Baipendi. Esses afundamentos consecutivos foram a causa imediata da entrada do Brasil na guerra contra o Eixo em 22 de agosto de 1942, devido à grande indignação que tomou conta da opinião pública brasileira. A sequência de ataques realizada pelo U-507 destacou a vulnerabilidade das embarcações brasileiras e provocou uma forte reação nacional, culminando na decisão do governo de abandonar a neutralidade e declarar guerra, marcando um ponto de virada na participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Número 3. O naufrágio do Aníbal Benévolo. O vapor Aníbal Benévolo foi um navio brasileiro de carga e passageiros, afundado na madrugada de 16 de agosto de 1942 pelo submarino alemão 507, no litoral do estado de Sergipe. Este foi o 18º navio brasileiro atacado durante a Segunda Guerra Mundial e o terceiro a ser afundado em sequência pelo mesmo submarino, que na noite anterior torpedeou os navios Baipendi e Araraquara. O ataque ao Aníbal Benévolo resultou na morte de 150 das 154 pessoas a bordo, tornando-o mais letal em termos relativos, com uma taxa de mortalidade superior a 97%. Em comparação, o Baipendi teve cerca de 88% de mortalidade, 270 mortos dentre 306 pessoas, e o Araraquara, pouco mais de 92%, 131 mortos dentre 142 pessoas.
A notícia desses ataques chegou à população brasileira em 18 de agosto, provocando grandes manifestações em várias cidades que exigiam a declaração de guerra contra as potências do eixo. Nesse ínterim, mais 3 embarcações brasileiras foram afundadas pelo UR-507, o Itagiba, o Arará e a barcaça Jacira, resultando em mais 56 mortos. Em resposta à pressão popular, o governo brasileiro decidiu, no dia 22 de agosto, entrar na guerra contra a Alemanha nazista e a Itália fascista. Itagiba. O vapor Itagiba, também conhecido como Itagibe, foi um navio brasileiro de carga e passageiros que foi torpedeado pelo submarino alemão U-507 em 17 de agosto de 1942, próximo ao litoral do estado da Bahia. Este navio era propriedade da Companhia Nacional de Navegação Costeira e se tornou a 19ª embarcação brasileira atacada durante a Segunda Guerra Mundial. O ataque ao Itagiba foi o 4º realizado pelo mesmo submarino em menos de 48 horas, após os ataques aos navios Baipendi, Araraquara e Aníbal Benévolo, que ocorreram no litoral de Sergipe. No ataque ao Itagiba, 36 pessoas, todas passageiros, perderam a vida. Entre as vítimas estavam algumas que já tinham sido resgatadas pelo Arará, um pequeno navio cargueiro que estava envolvido nos esforços de socorro e que também foi afundado pelo UR-507 na tarde do mesmo dia. A série de afundamentos, totalizando 5 navios em 2 dias, foi divulgada ao público em 18 de agosto, provocando uma reação imediata e enérgica da população brasileira. Em resposta aos ataques, a população tomou as ruas, exigindo do governo uma ação rápida e decisiva. Essa pressão popular levou o Brasil a declarar guerra contra a Alemanha nazista e a Itália fascista em 22 de agosto de 1942, marcando a entrada oficial do país no conflito ao lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Número 5. O naufrágio do Buarque. O vapor Buarque era um navio mercante brasileiro operado pela Companhia Nacional de Navegação Costeira, construído em 1936 pelo estaleiro alemão AG Weser em Bremen. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 17 de agosto de 1942, navegando pelo Atlântico Sul próximo ao estado de Sergipe, Brasil, o Buarque foi cruelmente atacado e afundado pelo submarino alemão U-507, comandado pelo capitão-leutnant Arthur Sacher. O U-507 era parte da campanha submarina alemã que visava interromper o abastecimento marítimo para as forças aliadas na África, cortando as linhas de suprimento através do Atlântico. O ataque resultou na rápida inundação do Buarque devido aos torpedos lançados pelo submarino, causando significativas perdas de vidas entre a tripulação. Esse trágico evento, juntamente com outros ataques a navios brasileiros como o Baipendi e o Araraquara, pressionou o Brasil a declarar guerra às potências do eixo em 22 de agosto de 1942. Isso marcou a entrada oficial do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, em resposta aos ataques às suas embarcações e à necessidade de proteger suas rotas marítimas e interesses nacionais. O afundamento do Buarque tornou-se um símbolo dos sacrifícios enfrentados pelo Brasil durante o conflito global, destacando seu papel no esforço de guerra e sua contribuição para a vitória dos aliados. Este episódio histórico permanece como um momento significativo na história naval e militar do Brasil, lembrando as consequências devastadoras da guerra e o impacto que teve na decisão do país de se envolver diretamente no conflito mundial.